Olá, pessoal. Boa noite. Estamos de volta para mais uma conversa com autores de texturas. Hoje teremos, a nossa conversa será com a Clarissa Peixoto, com o Luiz Franciscone e com a Mara Bastiana. E nós vamos conversar sobre os textos que eles publicaram em texturas e também sobre as inspirações, os projetos, né? E estamos aguardando o pessoal chegar na sala. Eu vou fazendo a sequência. Vai ser a Clarissa, o Luiz e depois a Mara, que acabaram de entrar. Opa! Que bom, né? Entrou logo de cara. Foi fácil, foi rápido. Que linda que ela tá, os cabelos agora, ela deu uma radicalizada agora. Deu rápido, porque no começo da quarentena eu raspei, né? E agora ele já tá crescido. Ah, que bom! Então, pessoal, para quem ainda não conhece, a Clarissa Peixoto escreve desde que aprendeu as primeiras sílabas, nasceu em 1983, né? Então escreve apurrinhando a mãe professora depois do trabalho. É jornalista e mestre em jornalismo. Poeta nas horas vagas, edita o blog www.clares.blog.br e publicou alguns poemas em texturas, né? Então, bem-vinda, Clarissa. Saudade dos nossos encontros presenciais e depois virtuais, não é? Então, primeiro agradecer o convite, né, Cíntia? Assim, eu acho que já tem uma sinergia com o teu trabalho há muito tempo. Desde que o outro blog de poesias, o Para Não Desaprender, eu também acompanho a Oficina da Palavra. Sempre quis poder, né, fazer os cursos contigo, né? E esse ano deu certo. Embora tenha tido a pandemia, não foi como a gente imaginou no começo do ano, né? Legal, assim, ter feito os cursos agora com a Oficina da Palavra. E também, assim, esse convite para texturas foi legal porque eu fiquei um tempão sem escrever poesias ou textos, né? E agora eu voltei a escrever de leve também, assim, né? Quando é possível e quando aparece o estralo. Eu voltei a fazer algumas poesias, alguns outros textos mais livres, né? No blog novo, no Clares, né? Uhum. E Então, não, escreve super bem. E me conta, você falou um pouco ali de que a tua história está ligada ali, sua mãe, professora, né? Tá ligada à tua história. Mas conta um pouco dessa tua trajetória, como é que você foi parar no jornalismo, como é que começou a escrever literariamente, quais os teus projetos, porque você também escreve, já fez várias matérias interessantes agora que eu vi na partir da pandemia, né? E antes também. então, na verdade, assim, acho que eu tive uma infância um pouco solitária e os livros, né? E escrever sempre é um negócio que daí eu não tinha. As irmãs eram mais que eu, então eu acho que a leitura, assim, e a curiosidade, né, de poder ler o que as pessoas estavam lendo, de roubar os diários das minhas irmãs para ler, né? E eu fazia isso bastante. Então, assim, eu acho que eu tinha muito esse interesse, né? A mãe professora em casa, escrevendo, fazendo plano de aula. Então, foi aí que eu aprendi a ler, a escrever. E aí, fiz a brincadeira ali, né? E a partir disso, sempre gostei, assim, de escrever. Sempre curti a redação, sempre curti escrever diário, carta, essas coisas bem juvenil, bem adolescente, né? Uhum. Foi aparecendo bastante na escola e foi um passo para ir para o jornalismo, né? A primeira coisa que minha mãe dizia, tem que fazer letras e tal, mas eu acho que eu tinha também muito interesse no jornalismo, nessa coisa mais, né, movimentada do jornalismo, uma coisa, e foi a partir disso que eu fui parar no jornalismo, né? Mas sempre curti escrever outras coisas também, né? Sempre curti brincar com as palavras, escrever redação, escrever cartinhas, né? Sempre cartinhas, troca de cartinhas. E a partir daí, isso sempre teve presente, né? Então tem horas que o trabalho fica mais, né, mais duro, fica mais focado naquilo ali.
E alguns projetos que eu já tive também como jornalista, né? O próprio Portal Catarinas, que eu fiz parte no começo, né? Na primeira fase ali do portal. Outros sites que eu já tinha trabalhado também como jornalista. E é um pouco isso, assim, é um pouco essa coisa de gostar mesmo de escrever, assim, de estar muito ligado já. Desde pequena tu vai observando uma coisa e outra. Eu acho que tem muito a ver isso com a minha mãe, né? Com essa coisa de ver a mãe professora, né? E aí, a de ler também, né? O escrever tá muito ligado com a leitura, né? Com E certeza. que ela traz, assim, pro teu imaginário, como ela te estimula, né? E aí Sim. vai aprendendo também, né? Vai fazendo os cursinhos lá da oficina da palavra, vai aprendendo. E interessante, depois é que eu vi essa coincidência, eu não pensei nisso quando eu juntei os nomes, mas os três nomes de hoje, vocês três têm a formação em jornalismo. A primeira conversa, que foi do Paulo e o Cláudio, os dois também são do jornalismo, né? E hoje foi uma coincidência. Né? A Mara tem essa formação, embora não trabalhe com isso, ela trabalha na área da educação. O próprio Luiz, que trabalhava como fotógrafo e depois acabou enveredando pelo jornalismo também. E eu até vou puxar um pouco do primeiro encontro, uma pergunta para você, porque você também já tem um olhar aqui sobre a cidade, você tem uma perspectiva, né? E eu me lembro que na conversa com o Paulo é um amigo, eu estudei com ele em Brasília, no ensino médio, depois nos encontramos na faculdade, em Brasília, ele continua lá, ele é professor na UNB, no curso de jornalismo, mas ele dá jornalismo literário. Essa é a cadeira dele. Ele acabou juntando as duas coisas. E ele diz o seguinte para os alunos: quando um repórter sai para a rua para fazer uma notícia, né? Aquele olhar que ele tem, que ela tem, acaba muitas vezes, né, pela técnica do jornalismo, acaba respondendo aquelas perguntas da Lid, né? O que, quando, onde, como, o essencial, e de fato a técnica orienta para isso. Mas ele diz assim: quando um cronista sai para fazer uma reportagem, aí ele começa a reparar na cena em outras coisas, né? Como você tem esse gancho com a literatura e você percebe a cidade, já eu queria que você falasse sobre isso, e como é que você percebe a cena hoje cultural, aqui em Florianópolis, em especial. Então, eu acho que tem tudo a ver isso que ele fala mesmo, assim, né? Porque jornalista que não conta a história de um personagem, né? E é muito legal, porque essa parte do jornalismo é a parte que eu mais curto, assim, é a parte de ouvir, né? Ouvir a história. Eu adoro ouvir história. Eu gosto muito de história. E quem gosta de contar história tem que gostar de ouvir história. Porque uma história só vai brotando da outra, né? Então, eu acho que tem esse ponto muito em comum no jornalismo, na literatura, nesses textos assim que a gente, né, trabalha mais livremente, que é a questão da personagem, da história que vai ser contada por uma voz, e uma voz que está ali, que pode estar... Eu estou escutando aqui dentro de mim ou que eu estou escutando fora de mim, né? Mas é o processo de ouvir, assim. Então, eu acho que o jornalismo tem esse trabalho mais assim delicado também, como acho que a literatura é parte também, quem produz na literatura é parte daquilo que ouve, né? Os personagens que cria são personagens montados a partir de outros que ele ouviu, né? O que ela ouviu. Então, eu acho que isso é bem legal. E outro tema que eu acho que tem muito a ver, né? Outro elemento que tem muito a ver com o jornalismo e também com a literatura, e é isso que tu traz da cidade, é essa coisa do espaço-tempo, né? Como que o espaço se organiza em determinado tempo, né? Porque ele se transforma ao longo do tempo também, né? Então, eu acho que o jornalismo, ele tem, principalmente nesses tempos mais duros, assim, né? Mais difíceis, que a gente tem encarado tanto, assim, dificuldades, né? Que os artistas têm, né? Tem sofrido, os jornalistas, né? Mas, ao mesmo tempo, também é um espaço de olhar, é um momento de olhar para a cidade e para o tempo que a gente vive e criar, né? E é possível, eu acho que nos momentos difíceis a criatividade aparece, né? Então, eu acho que o espaço e a cidade e o tempo, né, que isso está acontecendo são para o jornalismo, como são para o cronista, para o poeta, enfim, elementos fortes de criação, assim, né? E, né, a coisa acontecer. E agora, com a pandemia, é difícil ter contato com a cidade, né? Tem sido uma coisa nova, bem diferente,
E eu acho que é a parte mais difícil para mim, assim, não conviver com o cotidiano da cidade, com o vai e vem, né? Uhum. E aí tu perguntou um pouco da cena também, né? Da cena aqui da cidade. Esse filtro, essa sensibilidade para enxergar, né? Eu acho que assim, eu acho que a gente tem uma efervescência bem bacana, né? Eu acho que a Texturas mostra isso, né? Olha quanta gente está escrevendo por aqui, a gente está se reunindo, né? É, é. É um ambiente também que a gente convive bastante, né? Florianópolis é uma capital menor, então ela é propícia também a É. gente conviver muito, né? Então eu acho que a gente tem assim, um ambiente bastante rico e que eu acho que uma coisa legal aqui é que a gente tem essa possibilidade de conviver muito junto, de se achar, de se reunir, né? Com certeza. Mostra isso pra gente, assim, essa edição aqui, né? Quantas pessoas estão produzindo. Aí tu diz, olha, fulano, eu conheço, olha, É, legal. Tá todo mundo numa sinergia, tá todo mundo participando, assim, sim. dessa resistência, né? Porque é um tempo de É, resistência, né? é. Resistência. Sim. E você tem algum à mão aí, alguns poemas seus que você publicou ou que você não publicou, que você gostaria de Não, deixa eu ver aqui, vamos abrir. ver pra gente? Faz uns dias aí que eu não publico nada, e assim, que eu não publico no blog, né? Aham. Mas de repente eu acho um aqui que inspira e tal. E Uhum. a textura, é claro, né? Aham. Eu tenho optado por textos curtinhos, né? Uhum. Eu gosto muito Fica à desses textos, vontade para escolher. Fica à vontade para escolher. mas eu vou escolher um aqui que eu gosto. Eu gosto desse aqui, ó. Deixa eu achar. Aqui. Eu gosto desse assim, eu acho que ele tem um pouco desse momento, sabe? Ele é assim, eu não costumo escrever coisas muito engraçadinhas. Eu acho que não tem tanto humor assim, mas eu gosto muito desse porque eu acho que ele tem a ver com esse momento. Posso falar? Pode, claro. Ele chama Humano Médio. Como? Humano Médio. Humano médio. Sou calango neo-pós-moderno. Caminhante da desilusão. Um cascalho solitário, transeunte na imensidão. Componho minha renda, desejo minha própria dor. Ausente de companhias, só prego o alto amor. Nossa, olha que interessante. Que bacana. Na verdade, é uma brincadeira, né? E ele veio Sim, um sim. pouco antes da pandemia, mas eu acho que ele tem muito a ver com Eu isso. acho que bem irônico e tem tudo a ver com o nosso momento. Isolar, sou muito eu, penso muito em mim, o individualismo, né? É. Ia para viu? Olha só, não queria tanto ficar sozinho, Aham. ficar isolado, né? É. Tanto só eu, né? E a gente tá impactado com isso, né? Sim, sim, sim. Né? Então, se você me permite, eu vou ler, enquanto você procura uma outra, eu vou ler algumas suas aqui de texturas, tá? Ah, Amanhecer. A rebeldia da insônia que ultrapassa o amanhecer relata na profundidade da olheira o tédio da noite passada. Gosto de ver o sol nascer com os olhos acelerados. Eu amo essas microtextos, essas micronarrativas que são assim certeiras, né? Eu acho que isso é uma habilidade do jornalista, de modo geral, então, acaba. isso. Eu percebo. Será que eu sou muito impaciente para escrever poesias mais assim longas, com mais. Às vezes eu fico pensando, parece que eu sou um pouco impaciente, começo a poesia querendo terminar logo, bem coisa de fazer essa matéria para ir para outra, né? Terminar Não, mas eu acho que tem isso muito do tipo. Eu acho que eu não me vejo escrevendo um romance, por exemplo. Né? Eu acho que eu ia ter que ficar enrolando muito, mas eu adoro ler romance, mas eu acho que talvez não tivesse essa pegada, porque você parece que já quer ir direto ao ponto, essa veia do contista. E o poema que tem essa pegada assim também, tem um pouco de micronarrativa aqui no teu poema, né? Então, um outro, ficção. A delicada presença do sentido tateada entre mão áspera e pele fina, a carne adocicada percorrida pela sutileza do lábio, a silhueta da fruta amanhecida encharcada por orvalho e suor,
da noite que precede a claridade do teu adormecer. E é uma micronarrativa mesmo, né? É uma historinha. É uma historinha, né? E antes da palavra, o vigor velado da palavra é insuficiente para apagar a dor do corpo. Nem mesmo uma névoa lavanda ou 1000 campos imaginários, ladeados de verde, o frescor da promessa, a volúpia forjada da palavra, não pode suportar a linguagem incrustada nas camadas de pele e vento, remoto e frio, que se inscrevem antes que a palavra seja. Que lindo! Tem uma coisa que eu gosto, que é esse negócio assim do litoral, né? A pele, a pele, o vento na pele. Uhum. A maresia colando, assim, né? A areia batendo. Eu gosto muito dessa sensação, assim. Eu acho que ela é muito... Ela inspira muito para poesia. Eu curto, eu gosto. Você nasceu onde? Eu nasci em Laguna. Eu sou em Laguna, né? Então nasceu o litoral. Mas saí de uma península para uma ilha. Nossa, que bacana. E os projetos, Cléia? Então, assim, né? Tem coisas novas aí que a gente está pensando, mas ainda é segredo. Só para deixar curiosidade. Curiosidade. Mas é isso, tô bem, sabe, Cíntia, eu tô bem interessada nessa coisa de poder escrever livremente. Uhum. Quem trabalha com escrever sempre tem aquela pressão de escrever e ter que escrever, às vezes, uma coisa que tu não, né? Não é necessariamente a tua praia, o que tu tem que inventar na hora. Jornalista faz muito isso. Tem uma amiga minha que diz muito isso, né? Eu sou jornalista, eu posso escrever sobre qualquer coisa, eu vou pesquisar. Mas a gente acaba escrevendo sobre coisas que às vezes não é o nosso cotidiano. E poder ter um momento livre, de escrita livre, eu acho isso muito bom, assim, é muito... areja muito, né? Faz com que o gosto pela escrita não se perca também, né? Uhum. Isso, assim, a gente perde talvez um pouco o gosto pela escrita quando faz ela muito automaticamente, pouco refletindo pouco, né? E eu gosto também dessa coisa slow, assim, faço no devagar, faço lento, faço quando aparece à vontade, não fico me obrigando, assim, a esse pedaço, né? Faço porque é bom, faço porque eu acho legal, assim, faço porque é sei lá, uma coisa boa de fazer. Não é só a minha profissão, sabe? Sim. Claro, e com o tempo e com a tua experiência também de vida e de profissão e de escrita, a escrita vai amadurecendo, talvez o tema vá amadurecendo também. Como é que você percebe isso? Acho que muda muito. Acho que a gente vai mudando as palavras, abandonando umas, recuperando outras, né? Uhum. A gente aprende a limpar o texto, né? Tem fases da vida, principalmente assim, acho que quando eu era mais nova eu era muito assim, tinha, né? Rebuscava muito mais o texto do que hoje, é mais limpo. Mesmo os textos mais livres, mais literários, ou mesmo os textos mais, né? Os jornalísticos, ou até mesmo os textos mais acadêmicos, mas assim, eu acho que com o tempo isso foi legal, isso eu percebo em mim, assim, nesse último período trabalhando o texto, né? Como poder deixar ele mais leve para mim mesma, não é nem só para outra leitura, não ser tão carregada na hora de escrever, né? Escrever com certeza é bom, né? Isso é uma maturidade que eu digo para os meus alunos, né? Que normalmente as pessoas elas têm pontos de chegada diferentes. No primeiro momento, muitas vezes as pessoas me procuram porque ela quer se fazer entender, que o texto seja claro e que o outro entenda. Tem muitos que já estão nesse espaço, já conseguem se fazer entender. Ou seja, agora eu quero dar a minha voz, eu quero lapidar a minha voz e lapidar o meu estilo. E isso que você falou, no começo a pessoa, ela escreve, ela adora muitos advérbios, muitos adjetivos, muitas palavras. Depois ela começa a enxugar os adjetivos, os advérbios, até os artigos que pesam, os pronomes que pesam. Às vezes, com pouca coisa, você consegue dizer. E isso que você falou aqui, respondendo a tua reflexão, será que é preguiça? Será que é pressa? Preguiça não, pressa de querer acabar. Não, que às vezes com pouco você consegue já dar o seu recado e fazer com que o leitor também
pense um pouco sobre isso, né? Não dá tudo muito de mão beijada. É. Não, e assim, alguns textos que a gente olha, escrevi esse texto, sei lá, muito tempo atrás, e a vergonha depois quando eu leio o texto. Gente, como é que eu escrevi assim? Parece que não tem nada a ver com o que eu escrevo hoje, né? Isso é Mas muito é legal recuperar isso, né? legal também, poder ter essa memória, né? É. Como a gente escreveu, como a gente pensava. E com esse negócio de internet, a gente tem muito isso, né? Ninguém mais esquece, né? O jornal antes, né, virava papel para embrulhar peixe no outro dia. Hoje ele tá ali Ah, na internet, tá ali. ninguém escreveu aquele texto 20 anos atrás, se quiser procurar. Aí a pessoa, e às vezes até para jogar contra a própria pessoa, né? Vai recuperar aquilo. Ó, o que fulano escreveu? Eu não penso mais assim, eu mudei de ideia. E a vida é essa, né? A vida é de ideia todo dia, né? Aham. Mudar a percepção, né? Claro, claro. Mas Clarice, às vezes eu falo Clarissa, às vezes Clarissa. Obrigada pela companhia, obrigada por ter feito parte dessa nossa empreitada. Tô curtindo bastante essa conversa e manter a revista viva, porque como a gente não fez impressa, ela de uma certa forma está circulando, né? Com outra proposta, fizemos texturas sonoras também para que as pessoas tenham uma outra experiência com o texto. E com certeza viram outros, tá? Quero você e outros projetos aí. Acho que tem que parabenizar esse esforço, assim, de reunir o trabalho de tanta gente legal que está circulando entre a gente, né? Uhum. E acho que faz um movimento mesmo muito bacana em direção a essa unidade desse pessoal que está produzindo coisas legais nesse momento de resistência, né? Sim. Eu acho que comemorar que tem 3 edições da Texturas, que ela também é texturas sonoras, né? Ela também tem outra. E eu acho que ela precisa continuar. Vamos tentar. Então tá bom, querida. Obrigada. Vamos continuar a nossa conversa aqui hoje com o Luiz, né? E depois a Mara. Beijo grande. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Tchau. A Mara Lúcia Bastiani. Vamos lá. Aguardando a Mara aceitar o nosso convite. Oi, Mara! Oi, boa noite, tudo bem? Tudo! Você estava me chamando, eu bem aqui. Eu falei, eu acho que ela me chamou nesse momento. Eu estou trocando de lugar aqui, vou sentar aqui. Ai, desculpa. Boa noite. Porque o som do Luiz estava baixo, ele ia tentar ver se ele consegue uma alternativa ali para aumentar o áudio dele. Mas podemos? Podemos. Eu estava aqui escutando, ouvindo vocês, ouvindo a Clarissa. Sim. Ouvindo, muito bacana, muito ótima essa iniciativa, parabéns. Obrigada. Eu acho que é isso mesmo, a gente tem que criar coisas nesse tempo, né? A Texturas já é uma criação anterior à pandemia, ainda bem, Sim. né? Porque eu pelo menos sou uma pessoa ainda, falo assim, a gente brinca que os mais antigos gostam das coisas impressas também, né? Mas a gente também está acostumando com as coisas Tá se abrindo também online, né? E acostumando e vendo que também é possível. Claro, tem algumas coisas que não são tanto, mas a gente vai adaptando. Desafios, né? Mas deixa eu te apresentar aqui para quem ainda não te conhece. Mara Bastiani nasceu em Mussum, Rio Grande do Sul, onde viveu uma infância colorida. Com o tempo, novas cidades, luzes e cores foram se colocando para beber das águas do sul e do norte do Brasil. Jornalista e educadora de formação e opção, a vida lhe é pródiga de família, amigos, experiências e lugares. Os poemas publicados aqui estão em seu livro Cerejas e Madeixas, que é este aqui, de 2019, da editora Contraponto. E nasceram nos idos, os poemas nasceram nos idos de 1983 e 84, ao brincar de ler e de escrever coisas assim, né? Então, depois de eu receber esse lindo presente aqui da Mara, né? Com a ilustração da Liz Bastiani também, que veio para a revista, acompanhando alguns dos seus haikais, como você chamou,
né? sim. Então, É, Mara, a Mara também, depois que eu estava falando com a Clarissa, que são três jornalistas, também coincidência. Né? hoje somos três jornalistas, né? Três, Semana passada também, na isso. semana atrasada. E só que hoje o teu fazer principal da palavra está na educação, né? Coordenadora pedagógica aí na Escola Sarapiquá, onde o Heitor, meu filho, estuda, onde eu tenho um carinho muito grande, né, pela escola. Então, eu queria que você contasse um pouco dessa sua trajetória, como é que você desengavetou seu lado poético, né? Material. Então, exatamente. Eu também, na minha formação, né, minha primeira formação acadêmica é o jornalismo, e onde eu atuei também, especialmente como redatora, né? Quando eu iniciei o jornalismo há muitos anos, isso foi em 80, nos anos 80, quando eu me formei, enfim. E eu atuava principalmente como redatora, e é o que eu gosto, né? É a área do jornalismo que mais me fascina, que são as histórias, que é escrever sobre a vida, escrever sobre o cotidiano, as coisas que a gente observa. E o jornalismo ele tem essa chamada mesmo, né? Assim, especialmente há anos atrás, a escrita era fundamental. Eu trabalhei sempre em jornais impressos, também trabalhei em televisão e rádio, mas minha maior experiência foi em jornal impresso e com reportagens, né? Com muitas reportagens que normalmente são textos longos, investigativos, enfim, e que não são apenas uma notícia, né? Não se resume a notícia em si. Também o jornalista tem isso, mas a reportagem ela tem esse viés, né? Então eu trabalhava com isso e na época também eu era uma leitora, ainda sou, de autores que escrevem haikai, então eu estudei, eu li Basho, aqui no Brasil tinha Leminski, bom, tem vários, né? Mas também foi um tempo, foi uma época, nos anos 80 ali, onde esse tipo de poesia apareceu e foi muito marcante para mim. Então, nos momentos que eu não estava trabalhando e escrevendo coisas mais sérias, digamos assim, ou coisas que têm um compromisso social maior, eu fazia as minhas poesias. Eu brincava de escrever, como eu falo aqui no livro, né? E eu engavetei isso porque era um material que eu pensei, isso é meu, é para eu brincar um pouco com isso, também o grupo com quem eu me relacionava bastante na época, meus amigos, enfim, a gente lia poesia um para o outro e tal, não só haikais, né, mas nós tínhamos muito costume, eu tenho um grande amigo, que é hoje um grande poeta, o Antônio Moura, que é de Belém, agora mora em São Paulo, um grande escritor, e a gente sentava para conversar sobre isso e escrever esse tipo de coisa, enfim, isso quando eu morei em Belém, no Pará, que eu morei e trabalhei lá um tempo. Então, lá eu comecei a escrever esses haikais, ou essas poesias, que na verdade são observações dos outros, são observações do meu cotidiano, do lugar que eu morava, das coisas que eu via, e também o haikai, ou a poesia curta, né, como eu faço, ela é uma imagem, ela é uma pequena imagem, né? Uhum, Ela marca um momento, é como se fosse uma fotografia. Tum, sim. tem aquele momento que cria uma imagem, né, breve, mais profunda, né, ao meu ver. Então, Cerejas e Madeixas, eu resolvi publicar. Quando chegou ano passado, eu estava arrumando as minhas coisas, arrumando coisas na casa, enfim, e eu encontrei esses escritos dos anos 83, 84 e pensei, acho que vou jogar fora tal. Mas eu li de novo, achei, mas por que eu vou fazer isso, se isso também foi marcante num determinado momento da minha vida e Uhum. gracioso. Mostrei para minha filha, que tem 20 anos, mostrei pro meu filho também, enfim, eles riram, acharam, mas como é que... Mas eu falei para ela, se tu ilustrares, a gente publica, porque a ilustração que ela faz, ela é desenhista, ilustradora, enfim, né? Está iniciando também, ela é jovem, e eu achei que ia ficar bacana, a gente juntar as duas coisas, a mãe e a filha se juntando ali, com o olhar do meu Ficou filho lindo. também, enfim, Ficou linda essa parceria de vocês, né? que E, legal. e E Mara, saiu, hã? não, e saiu Cerejas e Madeixas. Sim, sim. E uma coisa que eu tinha até comentado contigo, eu queria conversar, que também você falasse um pouco sobre isso, porque ano passado, em Sarapiquá, vocês trabalharam a escola, os professores, né, com a temática das cartas pedagógicas, né, que é um tema forte, Sim. mas poucas pessoas conhecem, né? Então, eu queria que você compartilhasse, porque depois a escola produziu um livrinho que é muito emocionante, né? Vou mostrar ele aqui. Queria que você contasse um pouco sobre o que são as cartas, que lindo,
né? Que são as cartas pedagógicas, onde vocês foram buscar inspiração, porque esse ato do escrever dentro da educação, como registros, porque ao mesmo tempo porque são registros emocionais também, né? Então, passionais, pessoais, sobre um fazer que é concreto, né? Exatamente. Então, na escola, essa prática da escrita, na verdade, ela é fundamental para quem trabalha com educação, para quem trabalha com jornalismo, enfim, as pessoas escrever também, eu entendo também a escrita como uma construção de memória, né? Essa memória que, como também é o desenho, como também são as artes, enfim, a construção da memória humana, daquilo que a gente traz, e tem as diversas formas, as formas, ou a forma que tem muito a ver comigo é a escrita. Então, antes, logo que eu entrei, quando eu fiz o mestrado, também eu escrevi um livro, publiquei, que era sobre a escola alternativa. Então, eu escrevi, tá aqui, eu até trouxe para mostrar, porque é um livro já faz 20 anos, né? A primeira publicação dele. Ah, que interessante. Mas na verdade, é um livro bem histórico, porque eu escolhi naquele momento escrever sobre as escolas alternativas no Brasil. A história da escola alternativa, como surgiu essa perspectiva dentro da educação no Brasil e no mundo, né? Claro que eu sou bem pretensiosa dizendo no mundo, mas eu tive que fazer um apanhado, porque é um livro que eu acabei publicando algo que foi a minha dissertação de mestrado, mas ele resultou num livro histórico, no momento que ele vai situando o que significaram as escolas, as assim chamadas escolas alternativas no Brasil e no mundo, a partir dos anos 60, com o movimento da contracultura. Com isso tudo, a partir disso, isso já faz tempo, eu percebi a importância Isso me chamou assim, como é importante quando a gente registra o cotidiano de uma escola, a história de um espaço de educação que se pretende que faz e que trabalha com pessoas na formação delas, tanto dos alunos quanto de quem está ministrando, do professor. Uhum. Então, assim, uma escola, um espaço de educação, ele é multifacetado. Ele tem o professor, tem o aluno, tem a família, enfim. Mas para o professor, a escrita, na visão da escola e do lugar que eu trabalho e na pedagogia que a gente trabalha, a escrita ela é fundamental para a reflexão das práticas. Quando você escreve, você reflete sobre a sua prática. Não é à toa que existe na vida escolar, assim, o professor tem que planejar, fazer caderno diário de classe e tal. Essa é uma escrita mais técnica. A escrita que a gente se pretende na escola, com as cartas de intenção, né, com as cartas de intenção, e também em anos anteriores nós publicamos Relatos e Retratos, que foi uma outra revista da escola, eu trouxe aqui para mostrar, né? E o Almanac, enfim, tiveram as revistas para dar esse corpo para o professor como um pesquisador reflexivo, alguém que produz cultura educativa, né, educacional, com as suas práticas. Ele não entra na sala de aula e só reproduz algo. Ele é um criador, ele é um inventor também, inventor no sentido de que ele tem a sua autoria. Então, uma aula não é uma reprodução de algo, eu chego ali, pum, aplico e deu. E a escrita, ela faz o professor tomar contato com isso. Essa é a visão que a escola tem. Então, as cartas de intenção, lá na escola, a gente, na Sarapiquá, tem essa prática de as pessoas escreverem cartas para os alunos, para as famílias, na educação infantil, enfim. Nós entendemos, e também tem um livro muito lindo do Jorge La Rosa, que é um professor espanhol, que ele publicou um livro, bem um livrão, né? Onde ele trocava cartas, onde ele troca cartas com vários colegas de trabalho, com os alunos e tal. E eu me inspirei naquele livro. Quando eu li, eu pensei, nossa, que interessante, né? Porque aparece o professor no seu ofício, né? No ofício de ser quem ele é. O professor, o educador, o pensador, né? Não é à toa que filósofos escrevem, sociólogos escrevem, enfim, matemáticos, né? Porque é o seu pensamento, a revista Texturas, a Cíntia e todo mundo que participa dela, é o pensamento se colocando publicamente, né? Claro que de uma maneira responsável, reflexiva e tal, né? Tendo humor, não tendo humor, isso não é a questão. Então, as cartas tiveram essa intenção. As cartas de intenção tiveram esse objetivo
e foi muito importante para os professores escrever, porque ela tem um aspecto emocional, sim, ela não é uma descrição da sala de aula apenas, ela é uma conversa dos professores com seus inspiradores. Hum, Podem ser alunos, podem ser colegas, podem ser outros escritores, podem ser os teóricos com quem a gente dialoga. O livro é Esperando Não Se Sabe o Quê, do La Rosa. é. A Sandra colocou ali. Então, são inspirações a partir de muito esforço, de muita reflexão, que dá autoria e autoridade também no fazer, no ofício de professor, que é uma profissão também tão desvalorizada no Brasil e talvez na nossa sociedade, não só no Brasil, mas no Brasil, agora eu vou falar de Brasil, né? Sim, sim. E eu penso que isso engrandece bastante o professor. Eu acho que eu acredito mesmo nisso, que dá para o professor uma corporalidade fundamental no seu fazer. O seu fazer, que muitas vezes ele não é visto. A gente não sabe o que a gente faz, porque a gente vai ver o aluno muito longe. Eu falo que é um saber quase imaterial, porque você não Aham. tem na mão, não é uma coisa Sim, concreta. sim, Então, escrever aproxima um pouco, traz um pouco esse corpo, né? sim. É. Esse concreto do professor. E você que está na questão da educação, da educação alternativa, buscando, digamos, novos caminhos, a gente achava que há alguns anos a gente pensava, pô, vamos mandar, serão novos desafios. A gente está voltando, né? O tempo tendo que resgatar algumas coisas que a gente já achou que ia estar superado, essa coisa de valorização da educação, do professor. E não, a gente está Não, se agarrando ao que resta e tendo que se reinventar e reinventar a escrita, reinventar a leitura, reinventar a própria os meios da educação, né? Então esse é o sim. desafio. Esse é um desafio bem grande, assim. Cada vez e a gente observa, né? Por mais que a sociedade se desenvolva em vários aspectos, digamos, no momento tecnológicos, a tecnologia, se ela também não tem um corpo físico humano, ela se transforma, ela é avassaladora, inclusive, né? Ela vai passando por cima, né? Então, assim, Vai. nos darmos conta disso e perceber a importância que isso tem para nós mesmos, para o mundo que a gente está vivendo, é fundamental, é fundamental. Então, resgatar a educação, valorizar. E a educação não é essa educação assim, porque às vezes a pessoa fala, a educação vai lá, para que precisa isso? A gente pega no computador, tem tudo, no Google tem tudo, enfim. Eu não estou falando desse aspecto da educação, né? Esse realmente no Google tem, se a gente quiser, acessa ali e tal. É, é a educação que faz com que a gente se relacione com entre pessoas, com os sentimentos, com as sensibilidades, né? Uhum. Com aquilo que é difícil e feio, né? Isso. Porque não tem só coisa bonita. Eu falo muito lá agora com a pandemia, né? A gente escreveu muito, quando a gente escreve para os pais, enfim, e para as famílias e para nós mesmos, né? A gente fala muito da importância do gesto, do cheiro, do olhar. Ele, ele, ele traz o aspecto da humanização, assim, o Aham. gesto, o cheiro, o olhar, a espontaneidade da ação que ela acontece na relação entre as pessoas. Então, a educação, eu acho que os professores também tiveram que se olharam novamente, né? Porque a gente se olhar através de uma tela também é interessante. Porque a tela, a gente Vai tira fala a para o volta, outro e né? vai se vendo. A gente vai É. falando para o outro e vai ao mesmo tempo se vendo ali, né? E então ela trouxe uma dimensão também agora, estou refletindo sobre isso, não tenho nenhuma certeza de nada, mas enfim, são questões que nas discussões que a gente tem feito à distância, na minha vida profissional, nós temos conversado sobre isso, né? Os grupos de professores, enfim, nós somos cerca de 50, 60 pessoas que se reúnem e tal, para conversar pela tela. Então, a gente falou, apareceu essa dimensão novamente, que é do indivíduo, mas é do indivíduo no coletivo também. Ela tem a dimensão individual, sou eu atrás da minha tela, mas eu preciso de você, porque senão não tem sentido nenhum eu sozinho nessa tela. Sim. Né? Ela fica desprovida de sentido afetivo, inclusive, como eu falo da escrita, bom, eu escrevo para quem? Para alguém me ler. É.
uma ou duas ou 100 pessoas ou milhares, mas a gente escreve também para ser lido. para A ser gente lido. faz uma live para ser ouvido, né? Enfim, É, é, canta para ser ouvido, escreve para. Então, essa é a dimensão que a escrita traz, que esse momento me faz refletir, né? sim, E acredito que é bem importante, muito importante a gente se deparar com isso. Não sim. sei se a gente vai conseguir, até em qual grau isso vai chegar, sabe, Cíntia? Mas é o que está se colocando no momento para os momentos de reflexão, para os momentos que você para e pensa, o que é que eu estou fazendo aqui agora, né? Uhum. Também a gente é mortal, daqui a pouco tudo isso vai embora, mas, bom, as obras, talvez a escrita, quando eu falei antes que ela cria memória, ela traz esse aspecto da imortalidade, a arte faz isso, Sim, a produção humana faz isso, né? Assim, as que servem para elevar, para que a gente se eleve também, sim. humanamente falando, né? Então, acho que a escrita tem esse lugar, a poesia. E às vezes a gente consegue expressar pela literatura, às vezes o que a gente não consegue num texto mais analítico, né? Muitas vezes, né? Sim, sim, E, sem dúvida. e Ainda bem que Mara, existe a literatura. com certeza. E para a gente ir finalizando, não quer compartilhar com a gente algum dos seus poemas aí? Não quer compartilhar com a gente alguns dos poemas? Vou compartilhar, são bem curtinhos, então vou compartilhar aqui uns que eu acho bem bonitinhos. Esses poemas me lembram sempre pessoas, então eles estão muito ligados a pessoas de momentos que eu convivi, né? Então, tem um aqui que eu acho bem bonitinho, que é um haikaizinho mesmo. Caem louras madeixas que a grama amarela deixa. Ah, ai, que fofo. Eu acho bonitinho. Tem um outro que eu separei, eu até separei alguns aqui, porque eu falei, esse aqui é muito significativo para mim. É tamanha a cidade, é a idade, é o medo. Tudo ainda está cedo. É, e vão sendo ressignificadas essas palavras, né? Vão sendo ressignificadas. Enfim, são as brincadeiras que eu escrevia, tinha repentes românticos, coisas de amor. Eu estava muito apaixonada também na época. Eu sou meio apaixonada, eu acho, pela vida. Então a gente escrevendo coisas desse tipo, né? Por Aham. exemplo, tem uma que eu acho muito bonitinho, tem tudo a ver com os lugares que eu ia também, o título é Situação Geográfica. À tarde encarde a Baía do Marajó, Ah, ai, que lindo. que eram lugares que eu frequentei nesse momento e que me trouxeram Sim, muita vivência, muita experiência. Nossa, sim, com coisas certeza. inesquecíveis. Sim. Querida, um prazer imenso essa conversa, uma delícia, Obrigada. né? Muito obrigada, adorei. Prazer ter participado. Você esteve no lançamento da Textura Zoom, não me esqueço, né? E a conversa foi deliciosa. Depois vai ficar disponível aqui. Eu também estou subindo para o YouTube para o pessoal que não está aqui no Instagram compartilhar e mando para vocês também, tá? Um beijo grande que eu vou chamar o Luiz agora. Muito obrigada, Cíntia. Um beijo e parabéns pelo trabalho e continue com as texturas e com as oficinas. Beijo Obrigada. para vocês todos. Beijo Obrigada, grande. Cíntia. Você está linda nessa Beijo, boa luz. noite. Você está linda na luz. Tchau. Tchau, tchau. Até. Obrigada. Agora vamos chamar o Luiz daqui, Roberto Franciscone. Vamos lá. Tá entrando, se conectando. Opa! Agora eu tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Tô ouvindo bem agora. Ah, que bom, que bom, que bom que valeu aí. Ó. Às vezes a gente tá. Eu já aprendi assim, toda vez que eu vou iniciar uma live, eu desligo meu celular, fecho tudo e ligo de novo, porque às vezes ele começa a dar uns bugzinhos. Eu tava com o computador ligado, de repente ele deu esse problema. Pode ser. Então, deixa eu começar te apresentando, né? O Luiz Roberto Franciscone publicou um conto em texturas, Fuga Temporal. Depois vocês vão ver, ele é um pouco mais longo, bem interessante. E o Luiz Roberto Franciscone nasceu como eu, em 66, né? Natural de Curitiba, mudou-se cedo para Porto Alegre, aos 6 anos de idade, para Florianópolis. É fotógrafo e jornalista, amante da primeira arte, a música, da sexta arte, a palavra, da sétima, o cinema e da oitava, a fotografia.
todas são sua base de inspiração, tanto para escrever como para sonhar, né? Então, que bom que você aceitou esse desafio, né, de publicar em texturas, né? Você está mudando aí a linguagem de expressão da fotografia e se consolidando aí no texto. E obrigada por estar aqui com a gente, né? Então, eu queria que você contasse um pouco dessa tua trajetória, da linguagem, da fotografia também e dos seus projetos. Eu que agradeço. É um desafio para mim, porque eu sou uma pessoa mais envergonhada. Então, eu estou na fotografia há mais de 20 anos e eu estou trazendo para o jornalismo essa visão ampliada que eu tinha, só que com imagens, né? Procurando trazer no texto. Mas ainda estou numa fase de descoberta com o texto, né? Por isso que eu procurei a oficina para desenvolver mais, para lapidar, porque é importante a gente ser compreendido. Não adianta ter um monte de ideia e não saber colocar, né? Uhum. Sim, com certeza. E você está com o desafio de escrever num blog também, não tá? Como é que tá esse projeto? Olha, o blog é um caminho para chegar num livro, que é o verdadeiro desafio. Eu lembro que o meu avô, um advogado já falecido, ele tinha muito conhecimento, gramática, era fantástico, ele era um dicionário. E eu sempre falava, vô, por que não escreve um livro, né? Ele tinha tanto conhecimento sobre Florianópolis, sobre São José, mas sempre envergonhado também, e não fez. E eu queria quebrar esse paradigma do envergonhado, né? Sim. Até porque procurei o jornalismo por causa disso, para ampliar meus horizontes além das imagens. Sim, sim. E no teu texto, né, Fuga Temporal, de uma certa forma, ele foi escrito antes dessa nossa situação de pandemia, mas se a gente lê agora, a gente começa também a refletir sobre muita coisa, né? Ali eu não vou dar nenhum spoiler, mas tem um pouco de uma viagem no tempo, né, que você faz, né? E de uma certa forma traz um pouco uma desilusão ali também, né, com a humanidade, né? Conta um pouco sobre isso, relaciona como é que você está vendo aí esse momento, se você tem, se esse momento tem te inspirado a escrever, registrar esses sentimentos, como é que está isso para você? É engraçado porque o Fuga Temporal surgiu de um tema, né, da Oficina da Palavra, e eu sou fã de ficção científica, conciliei. Sim, sim. E realmente já faz algum tempo que o nosso presente anda até triste. A gente que faz ficar alegre no nosso meio, mas no geral está bem complicado. E eu quis dar essa noção no futuro, né? Uhum. Que as coisas podem mudar em termos de tempo, mas o ser humano vai continuar, quem sabe, mais evoluído, né? De repente eu fui muito pessimista, mas eu quis colocar que o ser humano, inclusive de 100 anos, 200 anos atrás, não era muito diferente agora. Uhum. E de uma certa forma, é uma realidade, né? Uma coisa é a gente não perder essa motivação para querer continuar, para tentar ainda mudar e vamos lá. Mas a gente não tem como não ficar revoltado, triste, né? Com várias situações que a gente está vendo agora e que estão assim em carne viva, praticamente, né? Escancaradas, né? Então, e a palavra
né? E a fotografia, não sei como é que você continuou fotografando nesse período, como é que você está, o que que você está fazendo aí? Conta pra gente. Não, a fotografia tá mais parada, né? Porque eventos, inclusive eu tinha um projeto cultural que eu tive que parar tudo. Então, e era bem na área de rock and roll e tal.